Nos anos 90 e no começo dos anos 2000, quando as câmeras digitais eram uma nova tecnologia, elas frequentemente vinham em alguns formatos bem estranhos. Eu mencionei antes que sempre que há uma mudança radical em um campo de tecnologia de consumo, os fabricantes frequentemente decidem que é hora de jogar fora todos os designs antigos e começar a fazer coisas que não seguem nenhuma pista do que veio antes. E isso frequentemente resulta em muitos dispositivos com aparência e comportamento muito estranhos. Mas no final, geralmente é uma coisa boa. Veja os tocadores de MP3, por exemplo. Embora eles tenham substituído diretamente os CDs, eles não imitaram o design dos tocadores de CD. E eu acho que todos nós somos muito gratos por isso. Quero dizer, havia aquela jukebox criativa, que claramente era para parecer um Discman, mas eles só fizeram uma dessas. E isso é uma coisa boa. Embora existam algumas pessoas que ainda apreciam os primeiros, desajeitados e enormes tocadores de mídia, com interfaces bizarras que vieram antes do iPod, a maioria das pessoas ficou bem feliz com o resultado. Agora, geralmente, essas grandes mudanças no design acontecem quando algum elemento da tecnologia em torno da qual tudo foi construído muda. Os tocadores de CD tinham que ser desse tamanho porque os CDs são desse tamanho. Então tudo mudou quando o CD não fazia mais parte da equação. Agora, nem sempre foi assim. Você podia fazer mudanças radicais no design sem motivo algum. A Kyocera, por exemplo, fez esse cara aqui, o Samurai, no final dos anos 80. Isso é na verdade uma câmera, mas é praticamente o controlador NE64 das câmeras de filme. Ninguém vai descobrir como segurar essa coisa na primeira vez que pegá-la. Você sabe como o Nokia N-Gage tinha conversas laterais onde você segurava o telefone assim? Bem, essa coisa é para tirar fotos laterais. Em vez de segurar assim como você esperaria, você segura assim. Como um taco. Coloque no seu olho assim, certo? E você tem o botão do obturador ali em vez de aqui em cima. É absolutamente desconcertante até que alguém lhe mostre como usá-lo. E não havia nenhuma razão real para isso. Nada mudou recentemente. A Kyocera simplesmente ficou irritada e decidiu fazer uma câmera bizarra. Mas o problema é que ela ainda é construída em torno do mesmo filme que as câmeras usam há décadas. Então, quando você abre a parte de trás, vê exatamente o mesmo transporte que está em todas as outras câmeras. Você coloca o carretel de filme aqui, ele passa pelo obturador aqui e então é levado para esse carretel aqui. Então, como as câmeras de filme foram todas construídas em torno de formatos de filme padronizados, esqueci que isso acontece quando você as fecha. Como as câmeras de filme são todas construídas em torno de formatos de filme padronizados, elas tinham que ter basicamente o mesmo tamanho e formato. Então, tudo o que a Kyocera pôde fazer aqui foi girar 90 graus, literalmente. O digital, no entanto, não era limitado dessa forma. Então, com as primeiras câmeras digitais, você via todos os tipos de designs estranhos logo de cara. Esta é uma Nikon Coolpix 990 de 2000. Na verdade, é um dos modelos posteriores desta série. E parece normal por um momento até você perceber que não há lente na frente. Onde ela tira a foto? Tira a foto aqui em cima. Essa é a lente. E isso porque você não deve realmente fotografar com ela assim. Você deve virar metade da câmera para frente. Ou... Bem, você pode fotografar com ela assim. Vai funcionar muito bem assim. Ou você pode apontar para baixo ou para qualquer lugar no meio, ou pode apontar para si mesmo. Esta tinha um modo selfie há 22 anos. Como o sensor é conectado ao resto da câmera com apenas alguns fios e não há transporte de filme para se preocupar, você pode colocar o sensor em qualquer lugar que quiser. E os fabricantes ficaram realmente apaixonados por isso. Então esse tipo de design apareceu em todos os lugares por um tempo. Esta câmera Sony, por exemplo, é uma DSC F717 de 2002. É basicamente a mesma ideia, exceto que em vez da câmera ser dividida ao meio, você tem essa tromba de elefante que contém um super zoom enorme e a coisa toda balança para cima e para baixo. Ela pesa cerca de meio quilo e o resto da câmera pesa quase nada. É realmente estranho e desajeitado. Você deve usá-la assim. Certo? Não é bem isso que você faz com ela. Na verdade, este é o equivalente digital do que costumavam chamar de visor de nível de cintura, que permite que você segure a câmera aqui, mas ainda veja o que está olhando. Ou você pode até segurá-lo aqui e fazer o mesmo, o que era realmente muito difícil com câmeras de filme. É uma ideia legal, só que uma maneira muito estranha de implementá-la. Na verdade, isso foi substituído mais tarde por LCDs Flip, Out, como temos agora, e tudo mais. Eles permitem que você faça a mesma coisa abaixo ou acima de você. Não é uma ótima ideia, só que uma maneira muito estranha de implementá-la, mas não é realmente a maneira mais estranha. Por exemplo, temos esta Minolta aqui, que a princípio parece muito semelhante à Nikon. Você tem a lente aqui e pode incliná-la para frente ou para trás, não inclina para baixo por algum motivo. Mas veja isso. Sim, aposto que sua câmera não consegue fazer isso. Todo o sensor e conjunto de lentes saem imediatamente. E isso não é apenas um truque de salão. Não é apenas para transporte conveniente ou algo assim. Há uma extensão por dental.
Agora você pode colocar a câmera e o sensor em qualquer lugar que quiser. Você pode colocá-lo aqui embaixo ou aqui em cima. Você pode colocá-lo atrás de algo. Então, isso é, na verdade, teoricamente, uma aplicação prática. Você pode realmente usar isso para obter fotos que de outra forma nunca seria capaz. Quer dizer, é bizarro, e certamente eu adoraria fazer um vídeo inteiro sobre isso se estivesse funcionando. Sem surpresa, não está nas melhores condições. Talvez um dia. Mas o ponto é que era apenas o oeste selvagem. Todo tipo de coisa maluca estava surgindo do nada. Todos esses designs de câmera eram claramente fascinados pela ideia de que o sensor não precisava mais ser posicionado em relação ao resto da câmera como o filme. Com exceção das SSRs digitais, que na verdade começaram parecendo bem estranhas e depois acabaram parecendo bem idênticas às suas equivalentes de filme até os dias atuais. As câmeras fotográficas digitais, em sua maioria, desviaram para a 10ª dimensão e se tornaram algo totalmente único. Veja, por exemplo, a série Sony Mavic. Agora, eles fizeram um monte dessas coisas. Elas eram incrivelmente populares e não se parecem em nada com câmeras convencionais. Essa coisa não tem um formato nem remotamente parecido com uma câmera de filme. Não há nenhuma sugestão de um visor óptico, nem mesmo um daqueles pequenos e ruins que eles costumam incluir em câmeras de baixo custo. A única maneira de encontrar sua visão é olhando para esta tela na parte de trás. Quer dizer, elas não eram todas assim. Havia Mavicas que eram muito mais convencionais e tinham visores oculares. Mas, na maioria das vezes, elas eram projetadas assim, seu próprio estilo, que não se parecia em nada com câmeras de filme. E por que não? Elas funcionavam muito, muito bem. Ao contrário de alguns dos produtos estranhos dos primeiros dias de muita tecnologia de consumo, como filmadoras em formato de disco ou os primeiros tocadores de mídia, com interfaces de usuário bizarras, essas coisas eram muito agradáveis e práticas de usar. Dito isso, elas ainda eram limitadas por seu meio, da mesma forma que as câmeras de filme tinham que ser do tamanho de um filme. Elas tinham que ser do tamanho de um disquete, já que era nele que elas gravavam. Mas o disquete era praticamente o maior formato em que as câmeras digitais já armazenavam fotos. Dali em diante, ele ficou cada vez menor e nunca mais olhou para trás. Em meados dos anos 90, havia pequenos discos rígidos e cartões flash ainda menores. E isso significava que as câmeras digitais podiam ser moldadas da maneira que você quisesse, já que elas inevitavelmente ofuscavam seu meio de gravação. Isso significava que era temporada de caça ao design de câmeras convencionais e os fabricantes estavam em busca de sangue. E então, em 1997, a Nikon lançou este gadget, a Coolpix 100. Custava cerca de $3,99, ou cerca de $700 em dinheiro de hoje. E não deve absolutamente nada ao design de câmeras convencionais. Você segura assim. O botão do obturador está bem aqui, e é isso. Ok, bem, há um pouco mais. Na verdade, há algumas coisas realmente estranhas pelas quais vale a pena ficar por aqui. Mas primeiro só preciso falar sobre os aspectos da câmera, que são bem estéreis. Então aqui está o dispositivo. Você tem sua lente de captura ali. É onde o sensor real está. Então você tem o visor e então um tubo de flash de xenônio eletrônico padrão. Tem o botão do obturador ali atrás. Nada além do próprio visor e uma luz de prontidão. Agora, o visor é muito simples. Não há nada acontecendo ali além de um par de linhas de quadro que devem mostrar aproximadamente onde o quadro estará no modo de foco normal e macro. Elas não funcionam muito bem. Nesta foto de amostra alinhei o poste à esquerda das linhas do quadro, e não sei o que isso me deu. No lado esquerdo você tem o botão liga-desliga. Basta puxá-lo para baixo para ligá-lo. Na parte superior você tem o LCD com algumas informações básicas. Número de fotos restantes, nível atual da bateria, se o flash ou a redução de olhos vermelhos estão ativados e a data. Os botões aqui permitem que você desligue o flash ou ative a redução de olhos vermelhos. Você pode definir um temporizador ou apagar fotos, o que é feito às cegas, pois não há tela nem saída de vídeo. No lado direito, há um interruptor para o modo macro que é completamente mecânico. E não acho que essa coisa tenha nenhum controle de foco. Na verdade, essas são todas as configurações que ela tem. Não há balanço de branco, nem controle de abertura, nem foco. Acho que essa é uma lente fixa que está em foco para tudo, de um pé de distância até o infinito. E o interruptor macro apenas gira um pouquinho, o que ajusta o foco para cerca de 5,5 polegadas. Mostrarei alguns exemplos disso mais tarde para que você possa dizer que esta câmera realmente é apenas para apontar e fotografar. Nenhuma configuração personalizada. Ela tem duas configurações de qualidade diferentes, normal e fina, como de costume. E você obtém 21 e 48 fotos, respectivamente. Aqui estão algumas comparações dessas finas. Parece bom, eu acho. Quer dizer, estou um pouco borrado e indistinto, e as cores não são fantásticas, mas estou lá. Você pode ver quem eu sou quando dá zoom. Parece bem nojento, no entanto. Padrão, é claro, parece um pouco mais grosseiro. Estou mais borrado e indistinto. E isso em circunstâncias ideais. O fundo de cor sólida torna isso muito mais fácil de compactar do que um fundo movimentado seria. E ainda parece bem áspero.
Mas o que você espera de 20 kb? Esta câmera, na verdade, tira JPEGs de 512 por 480 pixels. E eles variam de 42 no modo Fine até Vintage, no modo Standard. Não sei o quanto de sua aparência distintamente sombria se deve ao sensor, ao processamento ou à compressão, mas para todos os padrões modernos, isso é bem ruim. Mesmo assim, em 1997, os padrões modernos eram bem diferentes. Então, vamos prosseguir. Aqui está uma tomada externa em Fine, depois a mesma em normal. E se virarmos para frente e para trás, você pode ver que há uma diferença notável, especialmente se você der zoom, onde o sinal de parada realmente vai de razoável para ininteligível. Então não parece ótimo em Fine, mas você ainda vai querer usar Fine se puder. Então você pode ver que como uma câmera, essa coisa é bem sem graça. Falarei mais sobre a qualidade visual mais tarde. Tirei mais algumas fotos de amostra, mas eu realmente comprei porque é estranho. Então vamos falar sobre o estranho. O formato da coisa foi o que me fez querer comprá-la inicialmente. É um bom formato, muito incomum, não muito conveniente. Ela não tem um soquete para tripé. Você não pode colocá-la em pé em uma mesa ou algo assim. Acho que a Nikon realmente fez um pequeno dock no qual você coloca essa coisa se quiser que ela fique em pé para fotos com temporizador, bem como a câmera MPEG se você assistiu ao vídeo. Mas francamente, quem se importa? Essa coisa é realmente para apontar e disparar, então o formato é fofo. Mas só por isso eu poderia não ter comprado. Comprei por causa do meio de armazenamento. Como eu disse, as câmeras digitais usavam memória flash praticamente assim que ela surgiu. E formatos como Compact Flash remontam a 93, 94, algo assim. Então, na época em que as câmeras digitais de consumo existiam, formatos como esse estavam amplamente disponíveis. O problema é que você tinha que ler e os computadores não tinham leitores de cartão integrados naquela época. E, principalmente se você estivesse em um laptop, poderia ser difícil adicionar um. Imagine se você fosse um ajustador de sinistros, viajando pelo país tirando fotos de prédios de apartamentos queimados e aviões caídos e tudo mais com um desses, e depois enviando-os de volta para a empresa com seu laptop de um quarto de hotel por descarte. Não é algo incomum. Eu conheci pessoas que fizeram exatamente isso bem. Você tinha que carregar um leitor de cartão de algum tipo. Mas o problema é que muitos laptops não tinham USB. Talvez se você tivesse um novo em 97, mas se você tivesse um de apenas 1 ou 2 anos atrás, provavelmente não tinha OCB e porta serial. Leitores de cartão de memória eram poucos e distantes entre si. Eu só vi um, e era para o cartão de memória Sony. A melhor maneira de adicionar um leitor flash ao seu laptop seria o slot para cartão PC. Agora, praticamente todos os laptops tinham PCMCIA, ou compartimento de barramento de cartão, também conhecidos como cartão PC coletivamente, e eles eram muito capazes. Era um slot ISA ou PCI exposto na lateral da máquina. Você poderia colocar praticamente qualquer coisa lá. Então você poderia colocar um pequeno cartão PC lá que aceitaria um flash compacto ou um cartão de mídia inteligente. Mas se você está indo tão longe, por que não pegar um cartão PC diretamente? Eles os fizeram. Na verdade, é para isso que o cartão PC foi inventado. Este é um cartão flash PCMCIA, e você pode simplesmente colocá-lo diretamente em um dispositivo, e em seguida, colocá-lo diretamente no seu laptop. E se você assistiu ao meu vídeo na câmera MPEG de um tempo atrás, você deve se lembrar que eles pegaram discos rígidos de cartão PC de altura dupla. Na verdade, é um pequeno disco giratório lá. É um disco rígido de 260 MB que você pode simplesmente tirar da câmera e colocar direto no seu laptop. Economiza muito esforço, pule o intermediário. Então, além da câmera MPEG, muitas das primeiras câmeras digitais realmente faziam isso. Esta é a Minolta Agfa RD 175. E esse cara pode de fato pegar um disco giratório ou pode pegar um cartão de memória. É uma ótima ideia. Você sai, tira suas fotos, seja como um homem de negócios ou algum fotógrafo de esportes, ou da Nat Geo, com uma câmera incrivelmente cara, e você quer enviar essas fotos de volta para o jornal, o mais rápido possível. Volte para o seu quarto de hotel, coloque isso dentro do seu laptop e pronto. Então, as fotos legais sendo quase utilizáveis, compactas e funcionando com pilhas A parecem uma combinação perfeita para o sugeridor de reivindicação de seguro que eu inventei ao minuto. O problema é, onde está a mídia? Ela não tem nenhuma porta, nenhum plug, nenhum slot para cartão. Não está claro como você tira as fotos dela. Eu estava esperando o vídeo inteiro para mostrar isso a você. Você sabe, vai ser selvagem. Eu nem estaria aqui se não fosse. Se fosse funcionar de qualquer maneira, deveria. Eu nem teria comprado. Vai ser maluco, certo? Claro que é. Para tirar as fotos da câmera, você aperta essas duas abas e puxa o estojo da bateria para revelar um cartão PC. A câmera é um cartão PC. Olha, é a mesma coisa. Você simplesmente coloca a câmera inteira na lateral do seu laptop. Não acredita em mim? Simples assim. Isso é perfeito. É assim que tudo deveria ser projetado. Nós somos homens, voamos para tão longe da luz. Não fazemos mais nada tão idiota porque somos competentes, complacentes e chatos. Tudo costumava ser ridículo porque achávamos que tinha que ser.
e produzimos obras de arte como esta. Isso é ótimo. Não, a câmera não funciona quando está conectada ao laptop. É uma pena, mas suspeito que seja porque internamente a memória flash é conectada em duas direções, uma ao processador da câmera e outra à interface da placa de PC, apenas em paralelo. E se você ligasse os dois ao mesmo tempo, isso corromperia a memória imediatamente. Agora funciona exatamente do jeito que você pensa que funcionaria. Você apenas conecta no chip do seu laptop. Todos os laptops que tive além deste são boot. Este é uma decepção. Ele só tem um compartimento para a placa de PC. Eu só o mantenho por aqui porque é pequeno e tem o melhor número de modelo. D420. Esse é o número da erva daninha. Mas você o conecta e ele simplesmente aparece como uma unidade. É como uma chave USB. Você pode simplesmente copiar suas fotos. É muito rápido. Talvez porque as fotos sejam muito pequenas. A câmera armazena apenas um MD, o que é bem pequeno mesmo para a época. Então, não demora muito para limpar tudo de lá. Não tenho ideia de como essa coisa funciona internamente. Eu estava pensando em abri-la, mas comecei a tirar alguns parafusos e não estava chegando a lugar nenhum e não queria quebrá-la, pois ainda funciona. E honestamente, seria decepcionante se não fosse tão bárbara quanto eu imaginava. Então vou escolher manter o mistério. Depois que você passa por essa parte, o resto é bem básico. Quer dizer, essa coisa não passa de umas câmeras chinesas baratas que costumavam estar por todo lugar, na faixa de 2.000, sabe? E como embalagens de bolhas penduradas na loja por uns $1.015. É basicamente um pequeno orbe com um botão de obturador e um contador de quadros, sem tela de pré-visualização. Você só tira fotos e conecta via USB. Todos nós as considerávamos como lodo e simplesmente as jogávamos fora. Ninguém nem se deu ao trabalho de usá-las. Funcionalmente, é praticamente a mesma coisa, mas é de qualidade superior. É um equipamento melhor construído. Na verdade, é muito confortável na mão, e acho que vi PCR estampado dentro. Então, policarbonato resistente ao fogo. É um material muito bom. É por isso que é bom. Acho que tem um bom peso, especialmente com as baterias. É vagamente do tamanho de um bolso. Na verdade, não é tão pequeno, embora provavelmente pudesse ser. Acho que toda a câmera real está aqui em cima, mas como precisa ter esse grande simulacro aqui para entrar no computador, acaba não sendo tão pequeno. Mas isso significa que é realmente confortável, pelo menos nas minhas mãos. Gosto da ergonomia física. Não gosto da ergonomia do processo de filmagem. Parece não ter um bip ou algo assim. Então, quando você tira uma foto, não sabe realmente quando ela terminou de tirar a foto. Esta luz na parte de trás pisca um pouco, mas não está claro se isso significa que está salvando ou se ainda está tirando a foto. Também gostaria que tivesse algum tipo de tela de pré-visualização, mas para 97 não tenho certeza se isso era comum. Então, não posso realmente usar isso contra ela. E honestamente, embora eu tenha metido na compressão, a qualidade das fotos não é tão ruim assim. Vamos dar uma olhada em mais algumas fotos de amostra, e então eu vou mostrar a única falha interessante que encontrei nesta câmera. Então, andei um pouco pelo centro da cidade. Aqui está o prédio do campo de futebol de Seattle na Pioneer Square, que é renderizado razoavelmente bem. As cores estão um pouco dessaturadas, especialmente os verdes, mas isso não foi sob luz solar forte, o que não temos nesta época do ano. Você pode ver como o lugar parece, e a faixa dinâmica realmente parece muito boa. Aqui você pode ver melhor a faixa dinâmica. A câmera expôs claramente o céu, mas você ainda pode ver o chão. Não é apenas um retângulo preto. Observe, no entanto, o aliasing atroz acontecendo com a linha de energia que está entrando e saindo da existência e realmente fazendo a grade do urso aparecer. E os próprios guindastes não parecem muito bonitos. A fotografia da vida selvagem definitivamente não está nos planos. Você não vai tirar muito da foto da gaivota, além de um gradiente agradável. Em mais fotos da cidade, no entanto, você pode ver mais detalhes do que você poderia esperar. Apesar da baixa resolução e da movimentação da imagem, tudo permanece distinto, e você pode realmente ver aproximadamente como os carros à distância se parecem. Embora as placas de rua sejam ininteligíveis, o contraste não é o que poderia ser. Esta britadeira móvel está quase perdida entre o cascalho e a sujeira. No entanto, as fotos de perto e macro dela realmente funcionam muito bem. Se você estivesse tentando documentar uma banda de rodagem danificada para um relatório de incidente, esta câmera faria o trabalho muito bem. E eu tirei essas fotos sem flash na luz fraca, então parece funcionar decentemente bem em condições de pouca luz, o que pode ser um ponto fraco real para câmeras digitais, especialmente porque você não vê muito ruído. Ah, e aqui estou eu tirando uma selfie com equipamento pesado. E aí, adolescente? Embora eu não ache que esta seja uma ótima escolha para fotografia de arte, para as cenas mais simples que você pode ver lá, ela realmente se sai surpreendentemente bem. Esta é provavelmente a melhor foto que tirei graças ao baixo contraste e gradientes suaves. E eu teria colocado isso no meu site Geocities em 1998, e me sentido muito bem com isso. Esta foto do pôr do sol também não é nada ruim. O borrão do CCD não é o ideal, mas o fato de eu ter conseguido compor uma imagem tão bem fala da usabilidade do visor e a faixa dinâmica resgatou o que poderia ter sido um quadrado preto com um pequeno ponto branco no meio. As nuvens têm textura e o sol tem cor, então não é uma imagem ruim.
é apenas muito pequena, e embora tenha muito ruído de compressão, não tem muito ruído de sensor, o que é muito mais distrativo na minha opinião. Em 1998, você poderia definir isso como seu papel de parede da área de trabalho sem vergonha. Agora, não tenho nenhuma foto casual para compartilhar. Já que festas não são particularmente nesta época da década, mas tenho essas fotos de uma análise de revista contemporânea, que sugere que com o flash ligado, essa coisa funciona muito bem para documentar festas de escritório. Há também mais evidências de que se você entregar uma câmera a alguém e houver um gato por perto, eles apontarão a câmera para o gato. Sempre foi assim. Então, para o uso casual de negócios, e talvez até artístico, esta câmera é comprovadamente melhor do que absolutamente nada. Quer dizer, eu ainda ficaria decepcionado com ela, mesmo não tendo alternativas. Eu sei disso porque alguns anos depois, eu tinha uma câmera que era quase pior do que esta. E apesar de não ter nada para comparar, eu ainda a odiava completamente. Eu queria não ter tido nada. Desculpe, mãe, pai. Eu sei que vocês fizeram o seu melhor, mas aquela coisa era a pior. Esta coisa parece melhor do que a média. No entanto, então eu tenho que dar a ela algumas estrelas douradas. Digamos 10. Mas eu encontrei uma falha séria de design, o que parece impossível dada a simplicidade desta câmera. Mas eu encontrei uma. Veja, quando eu a recebi fresca da baia eletrônica, ela não funcionou. E eu não fiquei tão surpreso. Muitos eletrônicos do início dos anos 90 estão mortos agora, geralmente devido a capacitores ruins. Eu realmente só queria isso como decoração, então isso não me incomodou. Como um artefato, como algo para colocar em uma prateleira, qualquer função seria um bônus. Mas comecei a pensar, isso está em ótimas condições. Está limpo, não foi maltratado. E a Nikon levava seus negócios a sério. Se alguém fosse usar bons componentes que ainda estivessem funcionando, imagino que eles teriam usado. Então pensei que se está morto, não posso deixá-lo mais morto. Poderia muito bem tentar. Então fui em frente e abri. Pensei em começar pelo lado da fonte de alimentação. Como a bateria se separa da câmera, não gosto da ideia de abrir a câmera em si. Provavelmente nunca remontaria. A bateria, no entanto, tem apenas esses 2 parafusos aqui. Abre algumas abas e pronto. E realmente não há muito mais a fazer. Há apenas esta pequena PCB que tem muito pouco acontecendo no lado oculto. Na parte de trás, tem um contato para o botão do obturador, mas deste lado você tem os fios vindos da bateria que pousam nestes 2 poros de cobre. E então você tem os pinos no topo que vão para esta tira de pinos aqui em cima. Isso se conecta de volta a um correspondente na própria câmera. E é isso. A energia sai das baterias para esses pinos, vai para a câmera e é isso. Então comecei a rastreá-lo e imediatamente o problema pareceu extremamente óbvio. Aqui, o fio terra pousa neste poro de cobre aqui. E ele vai direto e se conecta a estes pinos. Verifiquei a continuidade e com certeza estava conectado. E então, deste lado, o fio positivo entra, pousa neste poro de cobre e se conectaria aos pinos aqui. Mas há uma quebra entre essas 2 almofadas. Não há conexão entre elas. Há apenas algumas almofadas de componentes aqui com um símbolo de fusível entre elas. Mas não há fusível. Então isso parece simples. Sem fusível, sem conexão, sem trabalho. Só que isso não faz sentido, porque quando eu comprei essa coisa pela primeira vez, não havia solda nessas almofadas. Elas estavam claramente intocadas. Nunca houve um fusível aqui. E se essa coisa tivesse vindo da fábrica sem fusível, nunca teria funcionado. E teria sido devolvida com certeza por $400. Não tem como eles ficarem com um dispositivo completamente dolo. Então, sem outras ideias, fui em frente e desparafusei a placa. Bem, você pode olhar para isso? Isso ali é um pequeno fusível de montagem em superfície. E eu verifiquei com o medidor e com certeza ele queimou. Agora isso meio que faz sentido, mas também meio que não faz porque essa placa tem 2 lados. Mas eu não entendo o porquê. No começo, pensei, bem, talvez seja para que eles pudessem virá-la se um lado fosse danificado durante a fabricação. Mas como esses pequenos traços não estão aqui, eles não poderiam fazer isso. Então eu realmente não sei por que eles desperdiçaram o cobre extra deste lado. De qualquer forma, isso explica a situação. Realmente é um fusível. Ele realmente está estourado e acho que é bem óbvio o motivo. E é aqui que entramos no defeito de design aqui. Se você olhar para esta tira de pinos aqui, onde ela se conecta ao corpo da câmera, ela está apenas exposta. Então, se você tiver esses 2 separados e os jogar em uma bolsa ou algo assim, e você tiver um cortador de unhas, ou uma pequena chave de fenda, ou uma moeda de 10 centavos, ou algo balançando ali dentro, levaria apenas um momento para conectar isso a esses contatos por apenas 1 milissegundo ou 2, e isso estouraria o fusível. E isso estouraria o fusível. Ou 2. Aposto que foi exatamente isso que aconteceu. É uma decisão de design estranha da parte da Nikon, já que eles claramente conseguiram rebaixar esse pino. Este lado aqui do lado da câmera tem uma pequena tampa com mola.
Se eles colocassem isso deste lado, onde há energia quando os dois dispositivos são desconectados, então isso teria protegido este lado. Não tenho muita certeza do que ele está protegendo. Parece uma decisão bizarra. Agora, embora eu não tenha o fusível correto para substituir isso, já que estou confiante de que ele queimou apenas porque alguém fez um curto-circuito nesses contatos. Eu fui em frente e consertei isso. Entre aspas, tchau, colocando um pedacinho de fio aqui e apenas soldando para que não esteja mais protegido. Mas eu sei que não vou fazer nada tão estúpido. E com certeza, a câmera começou a funcionar. Então acho que estou certo. Acho que foi exatamente isso que aconteceu. E eu realmente não entendo por que a Nikon tomou uma decisão de design tão estúpida. Por outro lado, por que alguém transportaria essas duas peças desmontadas? Obviamente não é o que você deveria fazer. Então, talvez não tenha sido tanto um descuido de design, mas sim a Nikon apenas tendo pensamentos positivos sobre sua base de clientes. Mas de qualquer forma, essa é realmente a última coisa que tenho a dizer sobre essa coisa. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se. Então eu sei que você gosta desse tipo de coisa, e eu posso fazer mais disso. Lembre-se de ativar as notificações se quiser ser notificado quando eu postar novos vídeos. E se você realmente gostou deste vídeo, considere me apoiar no Patreon, como essas pessoas aqui estão fazendo. Seria particularmente útil agora, já que meu novo estúdio está sugando muito do dinheiro que eu gastaria em coisas estranhas como essa para mostrar a vocês. Então eu tenho que me recuperar se vou continuar comprando gadgets estranhos. Claro, sou grato a todos que já estão me apoiando, sem os quais eu não poderia estar fazendo isso. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir.